Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa aí da nossa disciplina de algoritmos. E bem, na primeira semana nós vimos aí um conceitos básicos de algoritmos, né? E já deu para perceber até agora aí como é que funciona o algoritmo, né? Nós vimos a participação nos fóruns aí, foi muito interessante, né? A participação de todos, tentar encontrar o erro daquele problema lá. Deu para perceber que cada pessoa enxerga o problema de forma diferente. Um enxergou o uso do shampoo, o outro enxergou a forma de enxaguar, enfim. Cada um tem uma visão diferente de resolver um problema. Né? Assim como cada um tem uma visão diferente também de encontrar um erro. Né? Porque você tem um pensamento diferente de como usar o shampoo, né? Do outro colega. E aí você vai encontrar, geralmente você vai encontrar um problema diferente. Da mesma forma, pessoal, vocês vão criar os algoritmos a partir dessa segunda semana e cada um vai ter uma ideia diferente de resolver o problema, tá? Então, mas assim, nós vamos precisar de seguir alguns padrões. Já vamos começar agora a organizar os nossos algoritmos, tá? A partir dessa semana, vamos utilizar o conceito de entrada, processamento e saída. Entrada são os dados de entrada do algoritmo, podem ser identificados por verbos como ler, receber, etc. Tá? O processamento é fundamental na resolução do problema. É exatamente aqui que nós vamos avaliar você. Eu costumo dizer que o processamento é o miolo ali do algoritmo. É o que de fato onde está toda a resolução do problema. Tá? Então esse é o fundamental, o principal. E a saída, você vai mostrar esses resultados. O resultado desse processamento. Tranquilo? Então vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa que quer saber a sua idade. Né? Vocês já viram esses vídeos lá podem acessar também o vídeo lá do Gustavo Guanabara no YouTube, são muito bons também. Vocês podem inclusive estar utilizando outros materiais no YouTube. Então, ela não sabe a idade dela, não lembra. E aí, o que você faz? Cria um programa em que pergunte dessa pessoa em que ano nasceu. E ela vai informar o ano, ela lembra do ano que nasceu. Em que ano você está? Né? Vai perguntar o ano que está. E a partir daqui nós temos o processamento. Então, temos dois dados de entradas. Né? 2015, 1995. E aí você vai fazer o processamento, como o ano atual menos o ano que nasceu. E aí você vai ter um resultado. Certo? E a saída aqui. Sua idade é... E aí ele vai mostrar aqui a saída. A partir desse cálculo aqui do processamento. Tá? Então, é basicamente isso que nós vamos fazer na atividade desta semana. Nós temos a atividade aqui com vários problemas. Tá? E aí vamos utilizar esse padrão de entrada, processamento e saída. Lembrando que o algoritmo de vocês vão ter que ter início, meio e fim. O início, a entrada, processamento e a saída e o fim do algoritmo. Tá? Tem que ter esse padrão aí. A gente vai começar a entrar já na estrutura mesmo de codificação. Mas ainda não vamos utilizar o pseudocódigo. O que é pseudocódigo? É uma linguagem informal que você vai utilizar para identificar os seus comandos de entrada de dados, de processamento. Então você utiliza uma linguagem bem formal. E lá no livro texto nós já damos exemplo lá que você deve usar verbos, né? Tem toda uma sequência de padrões que você deve seguir, tá? Bem, pessoal, aqui no livro texto nós temos um problema, né? Na verdade nós temos a resolução de um problema aqui, ó, na atividade, aqui na página 20 do livro texto. Nós temos aqui uma atividade, ó. Assim, identifique os dados de entrada, processamento e saída no algoritmo abaixo. Receba código da peça. Receba o valor da peça. Receba a quantidade de peças. Calcule o valor total da peça, quantidade vezes o valor. E aí mostre o código da peça e o seu valor total. Então, ó, onde está aqui usando a expressão receba? Porque ele vai... significa que os dados eles são externos, então ele vai receber esses dados de algum lugar. Tá?
receba o código, ele vai receber esse dado de algum lugar, ou seja, do meio externo, ou seja, o usuário vai informar por meio do teclado. Receba o valor da peça, receba a quantidade, são dados de entrada esse aqui. Calcular o valor da peça, então nós vamos calcular, nós precisamos só dos dados que foram inseridos anteriormente, que é a quantidade, aqui, e o valor da peça que foi informado. Tá? Então, a quantidade vezes o valor da peça. Imaginemos que nós temos aqui uma tabela, tá? Assim, ó, com o código da peça e o valor da peça. Cada peça tem um código e tem um valor, tá? Código e valor. E aí ele pede simplesmente para informar o código da peça, receber, informar também o valor da peça e a quantidade. Tá? Ele recebe esses três valores. E aí você vai calcular o valor da peça, que é o valor vezes a quantidade. Tá? Ou seja, quando ele informa aqui valor e quantidade, aí aqui no resultado final, ele vai mostrar o resultado, que é o código, que já foi informado, aqui em cima, e o valor total, né? Que é exatamente esse cálculo aqui, ó. Tá, o valor total. Tá certo? Então, entrada, processamento e saída. Esses são os resultados. Aí, voltando aqui à atividade, bem, nós temos aqui também, ó, por exemplo, o primeiro problema. Calcular, dada uma distância percorrida em quilômetros, bem como o total de combustíveis gastos em litros, informe o consumo médio do veículo. Aí alguém pode dizer assim, professor, me informe qual é o valor em quilômetros e me informe o total de combustível que eu lhe dou o resultado, o consumo médio do veículo. Mas não é assim, pessoal, não é que nem fórmula de matemática e física, que você já tem uma fórmula, você pega os valores lá, que o professor passa para você, você preenche e já joga na fórmula e já mostra o resultado. Não é assim, você vai ter que criar uma lógica de calcular isso aqui. Tá? E essa lógica que é fundamental na resolução dos próximos problemas que vão surgir. Porque se você desenvolver uma lógica para resolver esse problema, você vai conseguir trabalhar em qualquer outra linguagem de programação por meio da sua lógica. Tá certo? Então, a parte mais que eu acho mais interessante no algoritmo é a lógica. O que seria a lógica? Vocês lembram lá do problema do shampoo da semana passada? Então alguém pode dizer, não, a pessoa primeiro não vai colocar o shampoo, ela primeiro tem que molhar o cabelo para depois molhar o shampoo. Outras pessoas dizem, não, primeiro tem que... Então cada um tem uma lógica de resolver o problema. A pessoa vai atravessar a rua, ela tem que olhar para a direita e para a esquerda, e depois atravessa. Ela não vai simplesmente atravessar e no meio da rua ela vai olhar para um lado. Alguém pode dizer, mas é lógico que ela não vai olhar, atravessar, né? Isso é uma coisa lógica. Então, essas coisas que parecem simples, que é lógico para a gente, porque realmente, de fato, é lógico. Mas alguns problemas, você vai ter que desenvolver essa lógica. E depois de pronto, alguém pode dizer, poxa, mas é lógico, por que eu não pensei nisso antes? Porque é esse que é o nome que nós damos, a lógica. E a lógica é fundamental para a resolução do problema. Se você tem um raciocínio lógico bom, você vai conseguir se dar bem nessa disciplina. Tá certo? Então, dado uma distância percorrida em quilômetros, bem como o total de combustível, então aqui você vai ter que informar o usuário vai ter que informar esses valores em quilômetros. Você não sabe quanto é o valor em quilômetros. E também você não sabe quantos litros de gasolina o total de combustível ele gastou, né? E aí você tem que informar o consumo médio. Alguém pode dizer, mas como é que eu vou informar o consumo médio se eu não tenho esses valores? Então, a questão é como você vai resolver esse problema, tá? E aí, seguindo os passos lá agora do exercício anterior, aqui, ó, que eu quero calcular o valor total, tá, dessas peças. Então, o que eu pedi? Aqui eu só coloquei os valores para representar essa atividade, mas perceba que na atividade dessa semana não tem nenhum valor. Identifica os dados da entrada, processamento e saída. Então ele colocou ali, receba o código da peça, receba o valor da peça, ou seja, estou recebendo, são dados de entrada. Calcular o valor total da peça. Como ele vai calcular?
Aí que vem a lógica. Quantidade vezes valor. Bem, eu tenho aqui, como é o valor total da peça? Se eu tenho o valor da peça e eu tenho a quantidade, eu preciso saber do valor total. É óbvio que eu vou calcular isso aqui. É lógico que eu vou calcular esses dois. Então a lógica é essa. Então você coloca quantidade vezes o valor da peça. Tá? E depois no final mostre o código da peça e o seu valor. Tá? Aqui embaixo nós temos outro problema. Faça um algoritmo para calcular o estoque médio de uma peça. Sendo que o estoque médio é igual a quantidade mínima mais a quantidade máxima dividido por 2. Então aqui ele já está te dando praticamente a lógica, ou seja, como você vai resolver esse problema. E você tem que formar os dados de entrada e os dados de saída. Tá? Por último, ali, teste o algoritmo anterior com os dados definidos por você. Então você cria esse algoritmo seguindo esse padrão aqui em cima, tá? Sendo que a lógica que você vai utilizar já está pronta aqui. E tente fazer o resultado e tente inserir os valores aqui nessas variáveis, né? Que nós vamos chamar de variáveis a partir de hoje. E aí vai mostrar um resultado para você. Esse seria o resultado de saída. Mesma coisa você pode informar aqui em cima. Receba o código da peça. Então, imaginemos que não tem isso aqui, tá? Ó, receba o código da peça. Então, vou colocar aqui o código é 032, tá? Informe o valor da peça, R$ 72. Pronto. Receba a quantidade. Qual é a quantidade que eu vou receber? O usuário vai informar esses valores. Coloca 3, tá? Então, calcular o valor da peça é o valor vezes a quantidade. Então, quanto que é o valor? R$ 72. 72 vezes a quantidade. Qual é a quantidade? 3. Então, mostrar o resultado. Ele vai mostrar o código da peça. Qual é o código da peça? 032 e o valor total. Qual é o valor total? Que seria, no caso aqui, R$ 72 vezes 3, né? Vamos calcular aqui, mostrar aqui para vocês para ficar bem bonitinho. Então, 72 vezes 3, que é igual a 216. Então, vai ficar o código e 216. Pronto. Esse seria o resultado de saída. Mas, aqui eu não estou informando os valores, pessoal. Tá? Imagine que você tem que criar o código e esses valores você não sabe quanto vai ser. Então, você tem que deixar aberto, tá? Para que o usuário possa informar o valor que ele bem entender. Tá? É assim que o sistema funciona. Você tem lá o sistema funcionando, você não sabe quais são os valores de entrada. Então você tem que deixar tudo preparado para receber qualquer valor. Tá tranquilo, pessoal? Então, boa atividade aí, bons estudos nessa semana, tá? Respondam essa atividade usando os padrões aí que nós vimos, tá? Receber valor, de entrada, processamento. Nós temos aqui bem 5 questões aí com estruturas sequenciais, tá? Então eu já percebi que algumas pessoas estão usando aí se não, né, nas atividades, mas perceba que a atividade é apenas com uma estrutura sequencial, ou seja, você vai resolver o problema de forma sequencial, sem usar nenhuma outra estrutura de decisão, nem de repetição, nem de outra estrutura, tá, pessoal? Quem já está acostumado aí, já conhece, já estudou sobre algoritmos, lembrando que você vai usar somente a estrutura sequencial para resolver os problemas, usando uma linguagem formal também, que é o pseudocódigo, tá? Não é para usar código nem de Portugal, nem de C, Java, nada. É somente uma estrutura numa linguagem formal, como mostra o livro texto, tá certo? Então um abraço para vocês, até a próxima, até o próximo vídeo tutorial. Qualquer dúvida, usem o fórum de dúvida, pergunte, nós temos uma equipe de tutores lá que estão à disposição para responder o questionamento, tá certo? Um abraço, galera, valeu, até mais.